Esperar chegar o resto do pessoal. A Jaque. Bom, gente, então vamos continuar, porque eu acho que já deu tempo do pessoal ir entrando, né? Vamos continuar aqui, então. 9. Em relação ao cumprimento de sentença, considere 1. O cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do co-obrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. A gente já viu isso, inclusive, uma questão lá em cima, né, gente? Que, ok, isso aqui está corretíssimo, nos termos do artigo 513, parágrafo 5º do CPC. Então, essa alternativa ela está correta, tá? Não há qualquer dúvida com relação a ela. Esse tipo de questão, gente, cada um faz de um jeito, tá? Eu gosto de, tipo, ir dando uma setinha, um setinho do lado, né? Quando ela é no papel, tá? Sendo assim, eu sugiro, se na medida do possível, eu faria a prova da seguinte forma. Pegaria uma folha de papel e colocaria, né? Se eu estivesse fazendo essa questão, tá? Número 9. 1, daria um certinho do lado. 2, daria um certinho do lado. Porque depois, para você resolver ela, fica mais fácil, tá? Você ganha tempo assim. 2, depois eu vou dar uns toques para vocês, né, de como fazer a prova e tudo. 2. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo. Perfeito, gente. É o que diz aí o artigo 514 do CPC. Isso aqui, gente, está ligado ao requisito da exigibilidade. A gente sabe que o título executivo, para que ele possa, né, ser executado, é necessário que ele seja líquido, certo e exigível. E para que ele seja exigível, quer dizer que a condição ou o termo já se implementou. Condição, evento futuro e incerto. Termo, evento futuro e certo, tá? Então, condição e termo tem que ter se implementado, né? E aí, nesse caso, o cumprimento de sentença, ele vai depender dessa condição ou desse termo já ter se implementado, já ter sido realizado. Então, a número 2 também está correta. Vamos julgar a alternativa 3. A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo, mas não pode versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo por implicar lesão ao princípio da adstrição ou congruência. Gente, por favor, né? Vocês já ouviram falar de alguma coisa semelhante? O artigo 515, parágrafo 2º, ele vai dispor que a autocomposição judicial, ela pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo, tá? Mas não tem nada relativa a implicar lesão ao princípio da adstrição ou congruência, não tem nada disso. Então, quando complementa demais, você já começa a desconfiar da questão, tá? Então, essa alternativa ela está incorreta, ok? E a alternativa 4. Então, até agora a gente tem como corretas a alternativa 1 e a 2, tá? Só. A 3 está incorreta. Vamos analisar a 4, então. São títulos executivos judiciais. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade e obrigação de pagar quantia somente dependendo da obrigação de fazer, ou de não fazer, ou de entregar coisa, de prévio processo de conhecimento. Onde que está escrito isso, gente? Tá? Tanto as decisões de pagar quantia, quanto as que reconhecem a exigibilidade e obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, gente, são títulos executivos judiciais, nos termos do artigo 515, inciso 1 do CPC, tá? Então, quando começa a complicar demais a redação, gente, você começa a desconfiar da questão. Então, a alternativa 4 está
incorreta, não tem nada a ver esse negócio que eles falaram, que foi falado aqui, de dependendo da obrigação de fazer ou de não fazer, ou de entregar coisa de prévio processo de conhecimento, tem nada a ver. As decisões dadas em processo de pagamento de quantia, de obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisa, são títulos executivos judiciais. Ponto. É o que diz a redação do artigo 515, inciso 1, tá? Então, está correto que se afirma apenas em 1 e 2. Qual que é a alternativa aqui de letra que está 1 e 2? Letra D de dado. Então, a letra D de dado responde a questão número 9, tá? Eduardo, maior e capaz, com 19 anos de idade, comparece à Defensoria Pública, informando que seu genitor, que está desempregado, mas tem recursos financeiros, não realizou o pagamento das duas últimas prestações da pensão alimentícia fixada em sentença. Diante desta situação, o defensor público deverá: a. Orientar Eduardo sobre a impossibilidade de cobrar os alimentos após o atingimento da maioridade civil, pois a exoneração do devedor decorre de previsão legal expressa. Não, gente, tá? Nós, inclusive, quando a gente falou um pouquinho a respeito, quando nós falamos a respeito da questão do cumprimento de sentença de alimentos urgentes, do cumprimento de sentença de alimentos não urgentes, eu expliquei isso para vocês. Maioridade civil, gente, não implica em cessação automática da pensão alimentícia, tá? O que implica na cessação da pensão alimentícia é não haver mais a necessidade da pensão, tá? Então, maioridade por si só não implica em exoneração, ok? Isso não decorre, não tem nenhuma previsão legal nesse sentido. Maioridade é uma coisa, pensão alimentícia é outra. A pessoa mesmo maior e capaz pode continuar precisando da pensão alimentícia? Sim. É só a gente pensar na nossa situação, na situação, né, de eventualmente filho, parente nosso. O menino, quando faz 18 anos, ele está livre, desimpedido, está solto no mundo? Ele tem condição de se manter sozinho? Não. Então, seria injusto se a gente tivesse essa lógica, por quê? De cessação de alimentos, por quê? Porque, fatalmente, a obrigação total de manutenção daquela pessoa seria do genitor em que ela mora, do local em que ela mora, né? Então, a maioridade por si só não faz cessar a obrigação de pagar alimentos, tá, gente? Não há previsão legal nesse sentido. Então, essa alternativa ela está incorreta, está errada. Letra B. Pedir o cumprimento da sentença sob pena de prisão, uma vez que este débito autoriza a prisão civil do devedor de alimentos, sem prejuízo de outros meios coercitivos para o pagamento, tais como protesto da sentença. Perfeito, gente, tá? Essa alternativa responde de forma perfeita. Primeiro, não é necessário inteirar 3 prestações. A redação do artigo 528 é muito clara nesse sentido. Até 3 prestações, tá? Então, até 3 prestações se engloba aí no cumprimento de sentença de alimentos urgentes que se dá sob pena de prisão. Então, o executado ele vai ser intimado, tá? Pessoalmente, para no prazo de 3 dias pagar, comprovar que fez o pagamento ou justificar a impossibilidade sob pena de prisão e protesto do pronunciamento judicial. Passou o prazo de 3 dias, não pagou, não justificou, não comprovou o pagamento, mandado de prisão expedido, tá? E, além disso, haverá a possibilidade do protesto desse pronunciamento judicial. Então, a alternativa letra B, ela responde de forma correta à questão. Mas vamos analisar a alternativa C e a D. Pedir o cumprimento da sentença sob pena de penhora, uma vez que este débito não autoriza a prisão civil do devedor de alimentos. Errada, né, gente? Para você pedir penhora de bens, até 3 prestações sob pena de prisão. Penhora de bens da 4ª prestação para trás. Então, se estiver devendo, por exemplo, 6 prestações, as últimas 3 sob pena de prisão e da 4ª, a 6ª, sob pena de penhora de bens, nos termos do artigo 523 do CPC, 524, né? Do CPC, se a gente estiver falando aí de um cumprimento de sentença, tá? E letra D, última alternativa, orientar Eduardo para aguardar o próximo mês.
uma vez que o pedido de prisão civil depende do inadimplemento de 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução. Incorreta, né, gente? É até 3. Então, dever uma já pode entrar com cumprimento de sentença? Sim. 2? Sim. 3? Sim. Beleza? É isso, gente, né? Eu aconselho vocês a tentar descansar, tá? Bastante antes da prova, né? Porque a prova é a dica que eu sempre dou em todas as provas finais, tá? Tentar descansar, porque uma cabeça tranquila, uma cabeça descansada, ela ajuda vocês a conseguirem ali ler, né, o que a questão está dizendo. Não ficar muito ansioso, nem muito nervoso, respira, tá? Responda aquilo que está sendo perguntado e não aquilo que vocês gostariam que tivesse sido perguntado. Isso aí parece estranho, mas não é. Tem muito aluno que, ao invés de responder o que está sendo perguntado, acaba respondendo aquilo que ele queria que fosse perguntado, tá? Então, leia a questão. Leia todas as alternativas para que você saiba exatamente como que o que é que está sendo pedido naquela questão, tá? Se você fizer com um papel do lado ou com o Word aberto, destaca incorreta, correta, exceto. Toma muito cuidado com isso, gente. Porque às vezes vocês não veem que o que está sendo pedido é o exceto, que o que está sendo pedido é o correto, que o que está sendo pedido é o incorreto, tá? Todas estão verdadeiras, exceto. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Então, destaca isso, escreve no papel ou coloca no Word para você responder a questão. Faça um gabarito também, gente. Então, pega a folhinha de papel, questão número 1, tal alternativa. Questão número 2, tal alternativa, tá? Para que vocês possam ali, no caso, ter certeza de que vocês têm um papel ali com todas as respostas, porque se acontecer algum problema, um pique de luz na sua casa, a internet falhar, você tem condição de responder rapidamente as questões, porque você já tem um gabarito pronto, tá? Vai dar tudo certo, né? A gente pensa 1000 coisas na hora, a gente pensa, ai meu Deus, né? Todo mundo vai estar usando a internet e tudo, mas calma que vai dar tudo certo, tá, gente? Calma. De manhã a prova começa às 6h30 da manhã, vai até às 11h10. Então, tenham aí perto de vocês água, um chocolate, porque quem puder, né, gente? Quem for diabético, pelo amor de Deus, tá? Porque senão fala assim, não, a professora mandou eu comer chocolate, eu tive um problema, passei mal. Não, tá? O chocolate, gente, ele é muito bom porque ele fornece energia imediata para os neurônios, ele ajuda nas conexões nervosas. O cérebro da gente gosta muito de açúcar. Acho que talvez, não sei se vocês sabem disso, tá? E o cacau, o chocolate, ele tem uma ação bem legal no cérebro da gente, principalmente quando a gente quer energia imediata para os neurônios. Então, eu acho que é uma boa dica você ter um chocolatinho próximo de vocês. Isso não só para essa prova, para as demais provas que vocês forem fazer na vida de vocês, a OAB, por exemplo, tá? Então, mantenham um chocolatinho próximo de vocês. Tentem fazer a prova também no local silencioso, né? Se tranquem no quarto, verifiquem se alguém pode ficar com os filhos de vocês no momento em que vocês forem fazer a prova, porque vocês farão várias provas ao mesmo tempo. Não percam tempo tentando consultar a questão na internet, porque as questões elas estão sendo feitas. Eu sei que vocês não vão fazer isso, mas às vezes na hora do desespero, né? As questões estão sendo feitas pelos professores, então não adianta que assim, vocês não vão achar um modelo de questão pronto na internet, né? Eu sei que vocês não vão fazer isso, mas já tô, né, precavendo, porque às vezes na hora do desespero, né, bate, né, o desespero, tá? Não percam tempo com isso. Outra coisa, estudem antes de fazer a prova, gente. Não deixem para tentar fazer a prova na hora falando assim, eu vou consultar na hora. Não vai dar tempo se vocês fizerem dessa forma. Por quê? Porque é uma prova que é para fazer sem consulta, gente. Se eventualmente vocês escolherem consultar uma questão ou outra para tirar uma dúvida, ok, isso dá, tá? Agora, se você for consultar toda questão que você for fazer, você não vai sair da primeira prova. Então, vocês têm que ter um estudo prévio, porque senão não vai dar tempo mesmo, não. O tempo da prova, gente, ele foi definido. Vamos olhar aqui, a gente demorou, que eu discuti questão por questão com vocês, mas a gente não demorou o horário de uma aula para poder fazer uma prova. A gente não demorou, a gente praticamente usou 40 minutos, tá? Né? Praticamente 40 minutos para poder fazer uma prova. E discutindo questão por questão.
Quando vocês estão fazendo prova, vocês não fazem prova desse jeito. Então, assim, se a gente já souber a resposta, gente, se a gente já tiver um estudo prévio, é muito mais fácil, tá? Não deixem para poder ver o que vai acontecer na hora, ainda dá tempo. Vocês têm aí amanhã, sexta-feira, sábado e domingo, para poder tentar se preparar. Ai, professora, mas eu não vou assistir todas as suas aulas. Peguem o material que está lá no SF Web, pelo menos dê uma lida. Na pior das hipóteses, leia o CPC, tá? O material, gente, não, a prova é fechada, toda fechada. O CPC, nos mesmos moldes dessa que eu disponibilizei para vocês aí, só que, né, diferente, porque essa, assim, nos mesmos moldes que eu quero dizer, 10 questões com 4 alternativas cada, tá? Se vocês perderem tempo ficando consultando, pegando livro para poder ter certeza, então assim, não faz isso não, gente. Estudem antes, tá? Se você não conseguir, né, não viu todas as minhas aulas, pelo menos pega a matéria para poder dar uma lida, tá? Porque isso vai ser muito importante para vocês saberem basicamente o que é que eu tô falando ali, porque senão vocês vão ficar perdidos, né? No mais, gente, é calma, tranquilidade, serenidade, tá? Dei uma lida na última matéria que eu dei, né? Nessas últimas matérias de execução por quantia para cá, porque é uma matéria mais pesada. A primeira parte da matéria eu acho que ela é mais simples. Essa matéria é mais pesada. Calma, tranquilidade, tá? Sigam essas recomendações minhas na medida do possível, tá? Ela tá no SF Web sim, Cristiana. Ela tá na aula de hoje, tá? Tá em anexo à aula de hoje. Vocês acharam lá no SF Web, gente? Essa lista? Uai, tá em anexo. Deixa eu entrar aqui como aluna para poder ver. Vou entrar aqui agora. É só vocês entrarem na aula de hoje, ela tá anexa à aula de hoje. Deixa eu verificar aqui de toda forma. Tô entrando como aluna. Arquivos da aula, gente. Só vocês entrarem em arquivos da aula, tá? Entra na aula de hoje, aula do dia 2/7. Entra em arquivos da aula. Tá em arquivos da aula. Tá bom? Não, porque eu disponibilizei, tá na aula, né? Eu vou disponibilizar a aula. A aula eu vou disponibilizar, tá, Jojo? Mas o gabarito vocês já têm, né? Aí, assim, eu vou disponibilizar a aula para vocês gravada. Então, assim, se eventualmente vocês quiserem rever alguma parte, enfim, eu sugiro que vocês tentem fazer novamente, tá? E aí, qualquer coisa, vocês revêem minha aula. Eu acho que é mais interessante. Até mesmo, né, para que se você tem alguma dúvida na hora de fazer ali, é porque, então, a minha explicação vai ser válida, tá bom? Gente, no mais, é calma, tranquilidade, né? Vocês estão aí na última prova desse semestre, que foi um semestre, né, especial, um semestre aí que fez com que a gente se reinventasse, que fez com que vocês tivessem que ter um empenho maior, né? Uma força de vontade muito grande, a gente reconhece isso, porque, né, existem várias distrações, existem várias outras coisas para vocês fazerem. Quando a gente está de home office também é muito difícil a gente ter aquele tempo especial para o estudo. A gente acaba que a gente estuda e a gente trabalha quase que o tempo inteiro, né? Então, imagino que muitos de vocês devem estar muito cansados por conta dessa rotina de home office, que é uma rotina mais pesada, né? Mas está acabando. Vamos ter fé, né, gente, que em breve tudo isso acabe, tá? Semestre que vem estamos juntos novamente, né? Ainda não tem como falar para vocês se a gente vai estar junto de forma presencial ou se a gente vai estar junto, né, por meio da telinha do computador, mas estaremos juntos, né? Estarei junto com vocês, tá? Porque depende de uma série de outras coisas, né, gente? Depende de autorização dos órgãos governamentais, depende de deixar de vocês também manterem a saúde. Muito obrigada, viu, Rose? Obrigada. Obrigada pelo carinho, tá, gente? Eu estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tiverem na segunda-feira, pode me acionar, né? Na medida do possível, auxilio vocês aí. Matéria não tem jeito, né, gente? Me perguntou qualquer coisa, segunda-feira não dá, tá?
Mas, né, qualquer dúvida, qualquer questão que eu puder ajudar no sistema, enfim, né, entrem no sistema, tá? Mais uma vez, né? Em breve a prova de vocês vai estar cadastrada lá. Ela já está comigo aqui bonitinha, só tem que passar ela para o sistema. E aí, entrem no sistema, verifiquem se a prova está lá bonitinha, as provas todas de vocês. Né? Até domingo, provavelmente, elas estarão todas cadastradas e já estarão visíveis para vocês, tá, gente? Eu que agradeço esse contato toda manhã, né, comigo, tá, gente? Um beijo enorme para vocês. Fiquem calmos, tá? Semestre que vem a gente volta, estaremos juntos com uma matéria super especial. A Tati já está estudando essa matéria comigo esse semestre. Uma matéria super especial que eu adoro, que é a parte de tutelas e procedimentos especiais. É uma parte muito legal. Então, semestre que vem a gente tem um encontro semanal apenas, né? Porque a nossa matéria ela é um pouquinho menor, um pouquinho mais enxuta e a gente só tem uma aula por semana, tá? Mas estaremos juntos. Ok, meus queridos? Então, um beijo enorme, pensamento positivo, vai dar tudo certo. Vocês não vão ficar sem internet nem nada. Samuel, pode falar. Ah, eu que agradeço, Samuel. Gente, agradeço demais vocês, tá? Qualquer coisa estou à disposição, tá bom? Então, beijo enorme para vocês. Fiquem calmos, sigam as minhas recomendações, deixem uma aguinha lá perto de vocês. Respirem que vai dar tudo certo, tá? Beijo, gente. Beijo, beijo, beijo. Sucesso. Eu que agradeço, Jaque. Beijo.